Boa noite, gente. Paz do Senhor, tudo bem? Gente, mais uma aqui podcast, mais um momento de uma história incrível que a gente vem trazendo aí toda segunda-feira. Então, por favor, se inscreva no nosso canal, acione o sininho e compartilha. Quanto mais essa mensagem de Jesus chegar em mais lugares, mais possibilidade de transformação em alguma casa a gente tem. Eu quero agradecer, gente, nossos apoiadores, Demarca Empreendimento, Prensadão do Urso, Granado Corretor de Imóveis e Estúdio Barber. Muito obrigado pelo apoio. E você que quer se tornar nosso apoiador, por favor, entre em contato com a gente, que vai ser um prazer gigante ter você aqui com a gente. Gente, eu quero agradecer também. A gente recebe mensagens de todos os cantos, graças a Deus, dizendo que estão sendo edificados. Mas eu quero deixar um agradecimento especial para Cleides Vanzini, que é lá de Londres. Ela toda segunda-feira ela acompanha o nosso podcast, ela acompanha os testemunhos e tem dito que tem sido uma bênção. Então, Cleide, Deus te abençoe onde você está, que você possa ser abençoado e possa sentir o poder do Senhor na tua vida aí e que possa compartilhar aí para todo mundo aí em Londres. Temos também o pessoal lá da Irlanda, Portugal e cada vez mais se alastrando aí a palavra de Jesus. Gente, fica aí, você não vai se arrepender. Maqui Podcast. Cristiane, Deus abençoe, mana. Prazer te ter aqui. Demorou um tempinho, né? Mas já estava determinado pelo Senhor. Seja bem-vindo no podcast. Obrigada, pastor. É um prazer estar aqui com vocês e Amém. Poder contar um pouquinho da história que o Senhor fez na nossa Amém. vida, né? Glória Porque a Deus. Ele é fiel. Amém. Mana, me diz uma coisa, me conta. Natural da onde? Como é que veio parar em Balneário? Nossa, foi incrível. A gente é de Porto Alegre. Nascidos em Porto Alegre, e nós viemos para Balneário debaixo de uma promessa. Olha. O meu esposo sempre quis ir embora, sempre quis morar numa cidade de litoral, e eu nunca quis sair de perto dos meus pais. E quando ele falou pela primeira vez que a gente ia embora, eu quase surtei. Sério? Eu quase surtei, eu chorava de madrugada e disse, Senhor, e a minha mãe? Porque a gente é muito grudada, eu e a minha mãe. Entendi. E eu dizia, e a minha mãe? Como que eu vou deixar minha mãe? Entendi. E foi que eu comecei a orar. Eu disse assim, Deus, se isso é da tua vontade, então fala comigo. Amém. E aí, quando a gente veio passar em 2017 umas férias das meninas de inverno, e a gente sempre quis montar uma sorveteria. Olha. E aí, a gente tinha primeiro em pensamento Torres, que é o litoral lá do sul. Sim. E quando a gente veio pra cá em 2017, a gente se apaixonou pela cidade porque era inverno e ela não parava. A gente falou, se é para montar uma sorveteria, vamos montar aqui. Porque a gente vai trabalhar inverno e verão, claro, vamos embora. Claro. E eu disse, então vamos. Então vamos. E aí a gente começou a orar. E começamos a orar, a pedir para Deus, para que se fosse da vontade dele, que ele preparasse tudo. E Deus foi preparando. Aí preparou o dinheiro. E aí quando chegou na hora de vir, o dinheiro já não ia ter mais. Nossa. Aí o meu esposo entrou em desespero, começou a chorar. E um dia na cama eu disse para ele assim, amor, calma. Se Deus falou, porque Deus deu a passagem de Abraão para ele. E deu essa passagem de Abraão para mim também. Tua terra. E aí ele disse, a parentela e sai. E aí ele veio assim, não, eu não tenho mais fé. Eu não vou orar. Se quiser orar, ora tu. E aí eu esperei ele dormir. Quando ele dormiu, eu me levantei e eu fui na nossa sacada. A gente tinha uma sacada na casa que a gente morava. E eu disse assim, Senhor, o Senhor fez uma promessa. Amém. E se o Senhor quer, o Senhor vai fazer. Glória a Deus. E se é a tua vontade, o Senhor vai preparar, Amém. porque eu confio. E aí Deus mandou abrir na mesma passagem que deu para ele, de Abraão. E eu disse, amém, eu vou só esperar. E aí quando passou, eu não lembro quantos dias passou, e ele pegou e falou, não, o dinheiro tá aqui, a gente vai. Olha. E aí a gente veio para cá. Glória a Deus. A gente veio para cá, daí começamos a procurar apartamento para morar. Aí a gente conseguiu, alugou, veio depois de uns meses. Montamos a sorveteria e a gente montou em 2019.
E aí veio a pandemia em 2020. Pandemia. Mas é o que eu digo assim, ó, Deus, ele faz a gente mover um mundo por causa de uma alma. E é incrível isso. A sorveteria não deu certo por questão da pandemia. Aí ele falou pra mim, ele disse assim, Cris, ou a gente fecha e compra algo pra morar, ou a gente volta pra Porto Alegre. E eu disse, não, então vamos fechar. Só que o incrível, hoje eu entendo por que Deus fez a gente montar a sorveteria. Tinha um rapaz que ia lá na sorveteria, que ele era ateu. E eu tinha um propósito com Deus, assim. Eu sempre, uma vez por semana, eu botava um ritmo de música cristã. Eu nunca deixava a mesma, eu sempre mudava. Eu fiz a lista, conforme Deus foi me inspirando, e eu fiz. E, na época, o meu esposo estava fazendo cachurrasco. Que é o cachurrasco. E saía muito bem o cachurrasco. E mas na sorveteria? Na sorveteria. Nossa. Ele fez toda a churrasqueira, colocou na frente, tinha um deck. E aí, esse rapaz, ele ia todas as noites comer. E ele fez amizade com meu esposo. E ele conversava. E um dia, eu observei que ele ficava nervoso com as músicas que ele escutava. E aí, eu perguntei pra ele. Eu disse assim, te incomoda? Os louvor te incomoda? E a gente já tinha uma certa amizade com ele, né? E ele disse pra mim assim, eu não gosto de música de crente. Eu disse, que tipo de música tu gosta que eu vou pôr lá pra ti? Aí ele falou as músicas que ele gostava e eu colocava. E nisso meu esposo ia falando com ele. Ia plantando a semente nele. E eu plantava a semente nele também. E ele, quando acordava, ele bebia whisky e vodka e bebida forte, assim. Logo que ele acordava. Ele disse que aquele era o café da manhã dele. Jesus. E eu dizia pra ele, eu vou orar. Fígado já não existia mais, né? Eu disse, eu vou orar por ti e tu vai parar de beber e eu ainda vou orar para Deus te dar uma mulher crente. E ele disse assim, tem que ser forte essa oração. E eu entrei num propósito realmente de oração por ele. E o Neymar sempre falando, Jesus sempre falando, e ele dava muita liberdade assim pro Neymar falar para ele, e ele começou a pegar carinho por nós e começou a ir por amizade. E ia lá, jantava. E aí, quando a gente estava para fechar a sorveteria, que a gente realmente já estava vendendo os móveis para se desfazer, ele apareceu lá na sorveteria. E ele disse assim, eu vim aqui para edificar a fé de vocês. E a gente disse, E ele, mostrou para nós, ele alugou um apartamento só para ele. Eu quero fazer uma janta para vocês ir lá na minha casa, porque agora eu só canto louvor. Uau! Aí ele falou, eu parei de beber, agora eu tomo café da manhã. E aí eu brinquei com ele, então agora só falta a esposa crente. E ele, sim, agora tu pode orar pela uma esposa crente. Deus, mas cara, porque ele teve toda uma história. Alma, mano. Por causa de uma alma, que eu digo assim, e foi um mover de Deus muito lindo na vida dele. Hoje a gente não tem mais contato com ele, né? Sim, a gente não viu mais ele. Mas, assim, a gente achou incrível quando ele foi lá contar pra nós. Não, e assim, quem pisou no Santo já era. Nunca mais vai ser a mesma coisa. Nunca mais. Por mais que ele tenta, né, retroceder, mas nunca mais vai ser a mesma coisa. Não, e ele era desviado. E por ter acontecido algumas coisas na casa dele, ele desistiu de Deus. Ele botou a culpa em Deus. Aí virou ateu. Exato, e aí a gente trouxe pra ele que não. Eu gosto de ver quando alguém fala que é ateu. Eu disse, cara, tu é o que vai ser mais crente que qualquer um, cara. Parece que Deus tem um assim, tu não acredita? Então tu vai ver. Querendo ou não, ele acredita, né? Porque claro, ele diz que não existe mais. Que não existe, é verdade. Mas e aí, esse processo, assim, de vir de Porto Alegre, né? Tu entende que, tipo assim, foi um chamado de Deus pra tu sair de lá? Porque, cara, não é fácil, né, mana? Não. Não é fácil, tipo, largar tudo, assim. E se não tiver... Eu sei por mim, porque o que mais me chamava foi de louco, né? De louco. Não, tu é louco, tu não conhece ninguém, então isso e aquilo. Mas eu tinha certeza no meu coração que eu tinha que vir. Foi a mesma coisa? Foi porque quando a gente veio pra cá, a gente achou assim que a prosperidade que Deus tinha falado pra nós seria uma prosperidade financeira logo de início. Uau, verdade. A gente achou assim, não, a cidade tem trabalho, a gente vai prosperar financeiramente e é isso. Só que não foi isso. Deus nos trouxe pra cá pra nos prosperar espiritualmente falando. Claro. A gente passou bons bocados aqui. Mas o que a gente tem recebido de Deus nesse lugar é inexplicável. É inexplicável. A maturidade espiritual, né?
Exatamente, a sede do evangelho, a sede do verdadeiro evangelho. Porque a gente andou por muitos anos na religiosidade. Entendi. Eu passei por todas as fases que eu digo. Eu passei o primeiro amor, depois a religiosidade, depois a hipergraça, que nada era pecado, e hoje eu vivo o equilíbrio. Amém. Glória a Deus. É bem isso, mas a gente ter vindo pra cá, pra mim, foi a melhor coisa. No início era difícil, mas eu entendi que existia um propósito. Porque assim, eu te perguntei, porque quando Deus, ele chama e manda, e assim, ó, eu acho que é com todo mundo isso, porque quando a gente vem pra cá, a gente pensa, meu Deus, a gente vai, saltar. A vida vai evoluir da noite pro dia. Eu me lembro que quando eu vim pra cá, também eu abri um restaurante delivery. E nossa, o negócio bombou no primeiro ano, assim. Meu Deus, eu pensei, já era, agora só vai. Cara, quando veio do nada, foi um penhasco abaixo, assim. E ali, Deus resumiu a gente em nada, assim. Pra ter ideia, tinha um quilo de arroz e 1 quilo de feijão pra pagar, pra poder comer. E assim, eu entrando em desespero. Por quê? Porque a gente, como homem, é difícil a gente não conseguir trazer a provisão para dentro de casa, entendeu? E isso Deus trabalha com o homem também, porque é incrível assim, ele parece que ele tem um impacto com a gente para mostrar, cara, tu é homem, tu é a provisão, mas se tu não entender que tu depende de mim para essa provisão chegar, as coisas não acontecem. Meu Deus me surrou. Mana, me diz uma coisa, e infância, família? Infância. Bom, eu vim de uma família que o meu pai e a minha mãe sempre foram muito carinhosos. Mas ela era totalmente disfuncional. Nossa. A minha casa, os meus pais brigavam muito. Muito. E o meu pai sempre foi bom pai. Ele sempre foi muito carinhoso. Porém, ele e a mãe brigavam demais. Porque o pai, na época, tinha problema com drogas. O pai, a droga dele era a maconha. Entendi. Eu tive uma oportunidade de conversar com ele e ele me falar o porquê que ele foi para esse meio com 17 anos de idade. E eu achei assim, eu pensei, eu te entendo, sabe? Foi muito incrível a nossa conversa que a gente nunca teve. E eu lembro que quando eu tinha uns 13 anos de idade, eu fiz a catequese. Católica. Aí eu lembro que a minha aula era de manhã, no domingo de manhã, e aí depois a professora deixava a gente já para ficar para missa. E a minha mãe me buscava. Eu tenho um costume que eu falo assim, ó. A mesa foi o lugar da minha maior dor. Mas hoje a mesa é o lugar da maior cura. Glória a Deus. Eu tenho muita honra na mesa. Só senta na minha mesa as pessoas que eu realmente tenho muita honra. Glória a Deus. E aí eu lembro que a professora levava a gente para se confessar com o padre. E eu não confessava tudo, né? Assim, e ele me dava a penitência que eu tinha que rezar, né? E eu lembro que tinha um Jesus na igreja que ele era deitado como se fosse um caixão de vidro. Sim. E eu nunca rezava o terço, porque eu tinha muita preguiça. Eu tinha muita reza. Aí eu dizia assim, sabe o que eu vou fazer? Vou me ajoelhar lá na frente daquele Jesus. Aí eu me ajoelhava lá. E eu conversava com aquele Jesus. E eu lembro que eu dizia assim, Jesus, eu tenho uma coisa para te falar. É assim, ó, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Porque assim, ó, todo domingo o pai e a mãe brigam. A gente vai fazer almoço, mas eu nem vou comer. Porque a mãe e o pai vão brigar e eu vou ficar nervosa e a comida não vai descer. Porque o pai e a mãe brigavam todo domingo de churrasco. Porque a gente morava em prédio. Então, a churrasqueira, ela era comunitária. Nossa. E os homens bebiam. E o pai tomava um gole a mais e queimava a carne. E aquilo pra mãe era humor. Era aquela função dentro de casa. Então, ou eles brigavam porque o pai tinha fumado, ou eles brigavam porque o pai tinha bebido. Então, era sempre uma briga. Ela não aceitava de jeito nenhum. Ela não aceitava. E era aquela briga. E eu lembro que eu falava, eu disse assim, pra quê? E aí foi se passando os anos. E sempre aquela coisa assim de o pai e a mãe brigando. O pai e a mãe brigando. Quando eu cheguei com 16 anos de idade, eu conheci o meu esposo. E aí ele começou a me levar para a igreja. Uau. E eu não gostava de ir para a igreja. Eu ficava muito brava quando ele me levava para a igreja, muito brava. E eu lembro que com... Isso com 16? Isso com 16 anos. E eu lembro que teve uma vez que teve uma briga muito feia dentro de casa. E eu falei para Deus assim, eu cansei. Eu vou me matar. Uau. Eu cansei. E eu tava na janela do quarto. E eu era deprimida, mas eu não sabia.
Porque eu sempre fui muito de rir, muito de brincar, então eu não sabia que eu tinha. Mas eu sabia que eu tinha uma tristeza dentro de mim que eu não sabia explicar. E eu lembro que a gente morava numa rua e logo depois tinha uma avenida onde passava muito ônibus, muito caminhão. Era uma avenida bem movimentada, porque ela ligava a Avenida Cis Brasil. Sim. Ela liga os bairros, né? E liga a Cachoeirinha, liga tudo. A região metropolitana, né? Isso. E aí eu lembro que eu fui na janela e uma voz dizia pra mim assim, ó, te mata. Que se tu te matar, tu não vai ver mais nada. E eles que se virem. Uau. E eu pensei assim, é verdade. Se eu morrer, eles que se virem. Eu não preciso mais resolver nada. Porque era sempre eu que tentava apaziguar para aquela briga parar. E você era filha única? Eu tenho o meu irmão, que ele é 5 anos mais novo do que eu. Entendi. E eu sempre protegia muito meu irmão. Porque eu sempre dizia assim, ó, o meu irmão nunca vai ver o que eu vi. Amém. O meu irmão, ele não vai ver. E eu realmente protegia ele para que ele não visse. E eu lembro que eu falei assim, não, realmente eu vou me matar. Comecei a programar como que eu ia me matar. Aí eu disse assim, eu vou me jogar debaixo de um ônibus. Tinha o Vicasa, que é o ônibus que vem de Cachoeirinha, porque ele vem muito rápido. Eu disse, eu vou me jogar debaixo de um ônibus, porque é uma paulada só. Se vai e morre, né? Porque se não morre, ainda fica incomodando. Eu pensava comigo. Isso com 16 anos, essa ideia toda. Aí eu sei que eu peguei e fui sair da janela. Quando eu fui sair da janela para ir para a rua, para ir para lá, uma voz muito dentro de mim, muito suave, falou para mim assim, ó, filha, para tudo tem uma solução. Uau. E eu lembro que ali eu perdi as forças nas pernas e fui pro banheiro orar. E eu comecei a falar com Deus. Eu disse, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude. Amém. Eu preciso que o Senhor me ajude. E aí eu me lembrei de ligar pro Neumar. Eu liguei para ele, eu disse, amor, tu pode vir aqui? Aí ele levou eu, a minha mãe, meu irmão para dar uma volta. Eu digo assim, o meu esposo, ele me ajudou nos momentos que eu mais precisei. Amém. Principalmente na minha adolescência. Porque ele me trazia a paz que eu precisava. Glória a Deus. E aí ele levou a gente para dar uma volta, aí depois as coisas se acalmaram em casa. E ele começou a me levar direto na igreja. Aí ele me levava na igreja, só que eu não gostava. A gente ia na Deus e Amor na época. E eu lembro que eu dizia assim, que tu quer pleno domingo na igreja, homem? Domingo é dia de comer pizza. E ele levava, e ele me levou uma vez num culto de libertação. E eu caí endemoniada. Meu Deus, sério, mano. Todo mundo me pergunta como é que é. Não sei, a gente desmaia, não vê mais nada. Loucura, né? Muito, muito. E a gente foi indo. E aí, quando eu cheguei com 21 anos, ele disse assim pra mim, vamos casar pra batizar? Vamos. Aí a gente se casou ali e começou a nossa caminhada com Jesus. Ali que começou, mas eu passei muita tribulação na infância, assim, questão dos meus pais brigar. É o que eu digo, pai e mãe brigar na frente dos filhos traz um problema gigantesco pra gente depois de adulto. Eu, até pouco tempo, Deus me curou disso. Eu não podia ouvir grito, que eu me tremia. Eu ficava nervosa e eu não sabia se era grito de briga ou se era alguém rindo alto ou falando alto. Mas independente do que fosse, aquilo me dava um medo por dentro, que me dava um tremor, eu ficava nervosa. Hoje não tenho mais, graças a Deus, Deus me curou, mas isso veio de lá, a raiz da infância. No momento que tu encontrou a Cristo, assim, claro que junto com o esposo fica mais fácil, né? Mas logo já de cara tu já conseguiu já ter um alinhamento em relação à palavra, em relação a... Não. Teve todo um tempo? Teve. Assim, eu conheci Jesus com uns... Acho que eu tinha em torno de 8 anos. Dos 8 aos 10 ali, tinha uma irmã que levava nós na igreja. Ela é da Assembleia. Uhum. E ela me levava pro coral da igreja. E eu ia pro coral com ela. Uhum. E aí a mãe e o pai, na época, não caminhavam com Jesus. Eles tinham a vida deles. E aí eu pensei assim, eu não vou ficar indo na igreja sozinha, né? Saí da igreja, então eu conheci a palavra ainda pequena. Uhum. E aí, quando eu conheci meu esposo com 16 anos, foi ali que eu comecei a me aprofundar. Eu lembro que eu chegava na igreja e tinha uma irmã, a irmã Amélia. Aquela irmã era muito abençoada. Eu ia na igreja, assim, quanto mais piriguete eu pudesse ir, eu ia. Porque eu ia para afrontar. Eu ia para afrontar, porque eu pensava assim, todas as vezes que eu chegava na igreja, elas sempre vinham na minha volta. Aí eu pensava, mas que desaforo essas mulheres. Tô achando que eu vou cair endemoniada. E aí eu ia pra afrontar. E toda vez que eu ia pra afrontar, a irmã Amélia lá tava na porta, ela me abraçava e ela dizia assim,
meu Deus, minha filha, como tu tá linda hoje. Aí eu ficava, meu Deus, mas eu vim pra afrontar, ela tá dizendo que eu tô linda. Sábia, né? Sábia, muito. A irmã Amélia me ganhou muito. E eu lembro que aí eu me sentava, a gente tinha um casal de pastores que trabalhou com meu esposo, né? E ele, na época, o meu esposo fala que ele era desviado, o meu esposo católico e o outro era macumbeiro. Os três trabalhavam junto. E o meu esposo tinha muita sede de saber de Deus. E ele perguntava. E aí, quando a gente começou a namorar, a gente procurou esse pastor de volta. E ele já tinha se reconciliado, estava cuidando de uma igreja. Então, a gente ia porque ele cuidava daquela igreja. E aí, eu lembro que eu me sentava e Deus, ele me aquebrantou muito através do louvor. Deus falava muito comigo no louvor. Eu me sentava... Toda vez que o irmão cantava aquele louvor, eu hoje estou bem, mas já estive mal. Gerson Rufino? Meu Deus, ali Deus falava muito comigo e ali eu me aquebrantava. Aí eu dizia assim, eu quero fazer parte disso. Eu quero um dia estar em cima do altar, eu quero trazer a tua palavra, Senhor. Eu quero, me ajuda. E ali a gente começou. Aí eu ia na igreja, só que era assim, era engraçado, tá? Eu ia na igreja, eu queria. Eu saía da porta para fora, eu já não queria mais. Eu tava lá dentro, eu queria. Uma guerra entre o mundo e... Demais, porque eu dizia assim, ó, eu posso esperar mais um pouco, eu ainda sou jovem. Eu posso esperar mais um pouquinho. Mas Deus já me chamava, Ele já queria. E aí eu lembro que quando a gente foi para se batizar, que daí o meu coração ferveu, uma semana antes do batismo eu queria desistir. Uau. Uma semana antes. Eu digo assim, ó, a minha filha, a primeira pessoa que ela ganhou para Jesus fui eu. Nossa. Eu tava grávida de 3 meses dela. Quando a gente casou, porque a gente casou para entrar para a igreja, né? E eu lembro que eu faltava uma semana pro batismo e eu falava para Deus assim, muita renúncia. Eu vou ter que largar tudo que eu gosto, é muita renúncia. Eu acho que eu não quero mais. E o meu marido já estava jogado, assim, ele queria aquilo, ele já tinha se desfeito até da televisão. Até a TV já tinha ido pro lixo já. Sério? Gente, ele tinha botado a TV na rua, ele já tinha se desfeito de tudo, ele estava assim, ó, pronto para aquilo. E eu lembro que tinha um pastor que deu para nós o curso, porque a gente fazia o curso do batismo, né, em 3 meses. É porque naquela época não podia, né? Não podia ver, né? Não podia. Tipo, tinha a regra, né? Sim. Não podia. E aquele pastor disse para um outro amigo nosso, assim, que era pastor também, que foi o que nos levou para fazer, disse assim, ó, o Neomar tá pronto, mas a Cris não. E eu realmente não estava pronta. Claro. Não estava. Eu fiz um jejum de 7 dias. Eu disse, Senhor, se o Senhor tem propósito comigo, eu vou fazer um jejum de 7 dias e o Senhor vai me tirar todos os meus desejos do meu coração. Amém. Quando chegou no 7º dia, eu simplesmente não queria mais nada daquilo que eu tinha. Eu recolhi tudo dentro de uma sacola e dei. Dei tudo. Eu disse assim, eu quero uma nova vida mesmo. Porque eu fiquei pensando assim, ó, eu não vou criar minha filha dentro de um lar disfuncional como eu cresci. Eu não vou deixar a minha filha ter a vida que eu tive. Eu quero que a minha filha cresça num lar de paz, onde Jesus reina. E só que para isso precisava os dois caminhar junto. Porque ia ser um fardo pesado para ele. Imagina ele entrando para uma igreja, buscando, orando, jejuando, abrindo mão das suas vontades e eu totalmente ao contrário. Não tinha como. Não tinha como. Ia ser disfuncional como era na tua casa, só que de um jeito diferente. Exatamente, não ia ter como. Aí eu peguei e fui, aí Deus fez, aí a gente desceu as águas junto, a gente se batizou junto, e ali começou todo o nosso processo com o Senhor. E ali foi indo, e cada vez mais eu ia me intensificando com Deus, e a gente tem tem um enteado meu, que ele tá com 25 anos hoje, o Pet, e o Pet veio morar com nós, com 11 anos. E ali a gente passou uma prova de início, assim, ó. O Pet, ele competia o amor. Ele competia o amor, assim, tipo... porque daí logo nasceu a Isadora. E ele, imagina, sempre ele e o pai. E daqui a um pouco tem uma mulher e mais uma irmã pra dividir. Então, pra cabecinha dele, que tinha 11 anos na época, era difícil. E eu lembro que eu trabalhava com meu cunhado. E o meu esposo trabalhava o dia todo e eu só ia na parte da tarde. E ele não comia. Ele olhava para as panelas e dizia assim, eu não vou comer. Uau. E eu dizia, mas por quê? Eu só quero arroz, batata frita e bife. Só? Eu dizia, mas não tem arroz e batata frita todo dia, filho. Tu tem que comer o que tem. E ele, eu não quero. E aí eu chorava. Eu dizia, Deus, se esse guri morrer, se esse guri ficar neve, que vão dizer que fui eu que matei. Eu falava. Na minha conta. E eu entrava em desespero.
E eu lembro que chegou uma época que eu comecei a orar para Deus levar ele de volta para a mãe dele. Eu disse, Senhor, leva ele embora. Eu não quero mais cuidar dele. Leva ele embora. Nisso a gente já estava bem envolvido na igreja. Eu chegava na minha mãe para largar minha filha, para mim trabalhar. Minha mãe não sabia de nada, porque eu não contava. Eu não contava nem pro meu esposo, porque eu não achava justo fazer ele ficar entre o amor do filho e o amor da esposa. Eu não achava... Imagina, chega assim, ou eu ou teu filho. Não tem como. Eu não falava para ele. Eu não falava para minha mãe, porque eu pensava assim, é uma fase, e se eu contar para minha mãe, pro meu pai, é capaz deles deixar de amar ele por causa de mim, porque sua filha vai querer me defender. Com certeza. E não posso contar para a família dele, do meu esposo, porque eles podem achar que a história é minha. Claro. Então, eu sofria sozinha. E a minha mãe chegava e dizia, vamos orar? E eu dizia, vamos orar. Ela pegava e falava assim, olha, Deus mandou te dizer que ele não vai embora. Uau! É para te cuidar dele. A tua mãe? A minha mãe, mas eu ficava brava. É tudo que tu não queria escutar. Eu saía da minha mãe e dizia assim, eu dizia, o senhor tem prazer na minha desgraça. Eu dizia, o senhor só pode ter prazer na minha desgraça. Como que eu vou cuidar dele se ele me trata mal e eu não posso falar para ninguém? Como que eu vou amar? E Deus dizia para mim assim, tu vai cuidar. E a Alice ia, e era todos os dias. Todos os dias que eu largava a minha filha, a minha mãe orava e Deus falava a mesma coisa. A última vez que Deus falou, ele disse assim, ó, e eu orando todo dia para ele ir embora. E Deus dizendo todo dia que ele não ia embora. E aí, a última vez, Deus falou assim, ó, chega. Eu já disse pra... A minha mãe foi tomada numa autoridade de Deus naquela oração. Que ela olhou para mim e disse assim, ó, chega. Deus disse, chega. Ele não vai embora e não adianta tu orar. Não adianta tu pedir e tu vai cuidar dele. Uau. Porque Deus te trouxe ele. E eu disse, então tá. Amém. Fui pra casa brava. Cheguei em casa. Eu disse, Senhor, entrei dentro do meu quarto, botei a minha filha pra dormir, entrei dentro do meu quarto, fiz lá, entra pra dentro da porta, tranca, entrei, tranquei, fui pro meu secreto. Eu disse, Senhor, então é o seguinte, o Senhor quer que eu cuide? Eu cuido. Mas agora eu quero que o Senhor transforme o meu amor. Eu quero amor de mãe. Amém. Eu não quero amor de madrasta. Eu quero amor de mãe. Eu quero amar ele como eu amo a minha filha, porque eu tinha só uma naquela época. Eu quero amar ele como eu amo a minha filha. Porque se eu amar ele como eu amo a minha filha, tudo que ele fizer de errado eu vou entender. Você vai suportar. E aí foi o processo do amor. É o que eu digo, esse é o verdadeiro amor. É o amor que Deus te ensina. Porque amar os filhos da gente que a gente já começa a amar dentro do ventre é fácil. Agora, tu amar um filho que Deus está te dando, não é fácil. Não. Não é. E ali começou o tratamento. E eu comecei a amar ele como mãe. E aí ele fazia as coisas, eu já não ficava braba. Eu já não ficava mais com raiva. Aí eu já não queria mais que ele fosse embora. E aí teve uma vez que ele mentia muito para nós. E o meu esposo ficou muito brabo com ele. E meu esposo disse assim, não, Deus, chega. Tu vai embora agora. Hoje tu vai embora, tu vai voltar para tua mãe. O que eu pude fazer por ti eu fiz, mas tu não quer mudar. E eu lembro que ele tinha uns 13 anos. Ele botava a roupinha dele dentro da mala e eu tirava de volta. E ele chorava, ele dizia, agora eu vou. Eu dizia, não, e agora tu não vai. E a gente ficava naquela luta, ele botando a roupa e eu tirando, ele botando a roupa. Aí o meu esposo viu e o meu esposo disse assim, não, vem cá. Aí conversou com ele. Não, eu vou te dar uma chance, mas tu precisa obedecer. Aí fez toda aquela conversa de pai e ele ficou. Aí chegou a fase da adolescência, né? Aí a fase da adolescência foi difícil. E a gente ali com toda a paciência, amor. Sempre, meu esposo, ele sempre foi de sentar e conversar com os filhos. E explicar e falar. E conversava. Até que quando a gente veio morar em Balneário, foi uma das fases mais difíceis, assim. Porque Balneário, ela é uma cidade sem lei, que eu digo, né? Sim. E aí tu começa a arrumar amigos que te levam. Vão pra beira da praia, mas daí tu vai pra beira da... Tu bebe até não poder mais. Tu faz tudo que não é pra fazer. E ali ele veio e uma vez a gente já morando em Balneário, a gente ele tinha, o compromisso dele era assim, abria a sorveteria, nós íamos na parte da tarde e fechava. Só que ele saía de noite e chegava 9 horas da manhã e queria abrir a sorveteria às 10 com um cheiro de bebida. E o meu marido dizia, não, assim, tu não vai atender os clientes. Até que um dia ele chegou muito bêbado. E meu marido disse assim, por que tu bebeu se tu sabia que tu tinha um compromisso de abrir a sorveteria?
Ele, mas eu não bebi. Mas ele chegava a estar branco. Ele disse assim, eu não bebi. O meu marido, tu bebeu, Pet? Pelo amor de Deus, tu tá me mentindo na minha cara, eu tô te sentindo o cheiro. E ele, eu não bebi. E ali ele ficou. Daí eu sei que ali o meu esposo disse pra ele, não, deu. Tu já tem 20 e poucos anos, tu vai voltar para Porto Alegre. E antes dele voltar para Porto Alegre, ele voltou em janeiro. E em outubro, Deus falou comigo. Deus disse assim, ele estava sentado e Deus disse assim, ó, ele vai embora. Eu vou levar ele embora, porque ele não quer compromisso comigo. E ele não vai desfrutar do que eu vou derramar em vocês. Uau. E ele foi embora em janeiro. E ele ficou 2 anos em Porto Alegre. E lá em Porto Alegre ele passou. E eu lembro que eu chorava muito, porque Deus me falava o que ele estava passando. E eu perguntava, ele não me respondia. Quando ele não me responde, eu sei que é o que está acontecendo. E eu lembro que eu chorava e disse, Senhor, traz ele de volta. Traz ele de volta. Aqui a gente vai poder cuidar dele. Aqui a gente vai poder ficar em cima dele. Nossa, 12, 13 anos. Quantos tempos depois? Nossa, depois de 10 anos, praticamente. 10 anos, a oração foi outra. Foi outra. Foi de trazer de volta. Traz de volta. Olha, que loucura. Deus, aí eu digo, Deus, ele é incrível em tudo que faz. Tem uma amiga minha que fala que Deus não é gente. Deus não é gente. Verdade, é verdade. E eu lembro que eu comecei a orar pedindo para Deus trazer ele de volta. E eu lembro que uma vez eu fiz uma oração na sacada sozinha. E eu disse assim, Deus, eu não sei o que ele está fazendo. Eu não sei pelos lugares que ele está andando, porque ele não me fala, mas o Senhor sabe, o Senhor sonda. Traz ele de volta para a gente cuidar dele. Uau. Traz ele de volta. E eu lembro que eu chorava muito, que eu disse assim, Senhor, eu tenho medo. Eu tinha muito medo, porque ele trabalhava como motoboy. E cada semana tinha um amigo que morria de acidente. Eu disse, Senhor, eu não sei o que ele está fazendo. Eu não sei se ele está bebendo, eu não sei se ele está usando droga. Eu não sei se ele dorme. Eu tenho medo de receber uma mensagem de que ele morreu. E não deixe isso acontecer. A gente lutou tanto até aqui, Senhor. Traz ele de volta. E aí eu lembro que quando chegou em dezembro, o nosso cunhado mandou mensagem e disse assim, o Pet precisa de vocês. E o meu cunhado não é de falar. E aí o meu esposo ligou para ele e ele disse, não, pai, tá tudo bem, não precisa. E aí foi que ele se rendeu, ele disse, eu quero voltar. E aí ele voltou. E para a honra e a glória do Senhor, ano passado ele se batizou. Uau, que bênção, mano. E hoje ele serve o Senhor na nossa casa. Eu digo assim, ele é o meu orgulho. Eu amo ele demais. Eu amo ele como eu amo as minhas filhas. Eu sempre disse para ele assim, ó, mãe, a gente tem uma só. Mãe, a gente só tem uma. E eu sei que tu tem a tua mãe. Eu jamais vou tomar o amor da tua mãe. Mas eu te amo. Eu amo ele como eu amo as minhas filhas. Eu sempre digo para ele assim, eu sei o homem que tu vai te tornar. Às vezes que ele estava torto e eu pegava um tempo sozinha com ele, eu dizia para ele assim, ó, eu sei o homem que tu vai te tornar. Eu sei o que Deus tem para tua vida. Eu sei o que tu vai ser. Uau. E hoje eu vejo assim o quanto que Deus é bom. E hoje ele escuta a gente muito. Às vezes, e eu digo pra ele assim, tu não consegue esconder nada de Deus. Ele faz uma coisinha assim, Deus vai lá e fala. Eu digo pra ele, Pet, Deus falou isso e isso. Tá, eu fiz. Hoje ele não mente mais. Mas que idade ele tem hoje? O Pet hoje tá com 25 anos hoje. 25. Ele é um homem já hoje. E a gente tem assim, aquele cuidado com ele. Eu digo assim, eu sou muito grata pelo que Deus me ensinou através da vida dele. Eu sempre falo, ele foi o amor verdadeiro que Deus me ensinou. Que até isso, na realidade, fez com que a vinda de vocês para cá não fosse em vão. Até isso, né, essa função dele ter vindo para cá, ter passado esse tempo com o pai e desconstruir, de repente, um monte de revolta que tinha dentro dele. Verdade. Né? Verdade. É uma loucura, assim, a gente pensar, né? Porque é primeiro uma situação onde tu te debate contigo, Deus te cura. Verdade. Né? Aí, mas precisava resolver o problema no menino, né? E aí, nossa, muito top mesmo. Deus, ele é tremendo. E me diz uma coisa, Cristiane, e depois de ter aceitado Cristo aí, como é que foi essa caminhada aí? Como é que foi essa... Porque você veio, né, de uma instituição, né, que era, né, bem rigorosa, né, em alguns aspectos. Como é que foi esse despertar, assim, pra, sabe, seguir algo, assim, mais... Como é que eu vou falar? Não tão rigoroso, né, mas com bastante princípio, como a gente sabe. Sim. Que a gente tem. Eu lembro que eu cheguei assim, é o que eu digo, a gente foi no primeiro amor, a gente começou a receber muita oportunidade para levar a palavra. E Deus começou a usar muito, eu e meu esposo.
E aí a arrogância chegou. Uau. É o que eu digo, esse lugar eu não quero mais. Eu brinco que, assim, ó, quando a gente congregava lá em Porto Alegre... Mas tu diz arrogância, tipo, ungidão? Assim, eu sou melhor que você. Eu vou pro céu, você eu não sei. Entendi. Eu cheguei a esse lugar, eu tomei esse lugar que não foi o que Deus me deu. E assim, desculpa te interromper, mas como existe isso, né? Muito. Uma vez eu ministrei num retiro de jovens, também que era de uso e costume, né? E aí, terminei de ministrar aquela coisa toda, né? E quando eu escutei, assim, numa roda de conversa, assim, uma moça falando, viu? Eu te falei que não é só aqui que Deus usa lá fora também. Eu fiquei pensando, Jesus, cara, será que essa é a mente dos caras mesmo, cara? E é mesmo, é o que eu digo, hoje sabe o que eu falo para as gurias? Naquela época, se alguém de calça, uma mulher viesse de calça me entregar uma profecia, mesmo que eu soubesse que era de Deus, eu dizia, foi Satanás que soprou no ouvido dela. Sério? Meu Deus do céu. Eu dizia, foi Satanás, ele sabe o que eu tô passando, não vem de Deus. E eu deixava de receber as bênçãos por causa disso. Uau. Deixava de receber. Eu lembro que, assim, ó, quem pregasse nas vigílias de sexta-feira era o pregador usado. Que vigília de sexta-feira só ia quem orava muito, quem era muito usado. E eu lembro que chegou essa oportunidade para levar a palavra na sexta de madrugada, Sim. numa vigília. Ali deu, se o peito estava inflado, ali ficou mais ainda. Nossa. E aí eu era a santa, mas Deus me livre. Se alguém falasse alguma coisa, eu dizia, o quê? Mas te põe no teu lugar, quem tu pensa que tu é? Eu era muito religiosa. E aí eu me lembro que eu sempre fui envolvida muito no Ministério Infantil, Junior, sempre tive. E a gente estava entre umas 5 irmãs voltando para casa. E a gente se sentou no ônibus, na última fileira do banco, todas nós ali conversando. E tinha uma moça do nosso lado. E ela, naquela época, era moda se vestir como emo, né? E aquela moça, assim, do nosso lado e nós tudo ali. E aí, nós tava falando mal do pastor. Nós tava falando mal dos irmãos. Nós tava só falando mal de todo mundo. Só nós era santo, o resto tudo não prestava. E aquela moça ouvindo, daqui a pouco aquela moça disse assim, ei, vocês vão me desculpar, mas eu não tenho como não ouvir a conversa de vocês. Será que o problema não está na vida de vocês, ao invés da vida do pastor e dos irmãos? Nossa. Mas a pessoa era arrogante, né? Não foi o capeta que você levantou? Não, sim. Aí eu olhei pra ela e disse pra ela assim, quê? Como assim? Ela disse assim, vocês estão vendo essa quantidade de pessoa que tá aqui dentro do ônibus? Nenhuma delas vai dentro da igreja de vocês nunca. Sabe por quê? Porque uma pessoa, quando ela vai na igreja, ela vai para buscar a solução de algum problema que ela tá passando. E o que vocês estão fazendo aqui, vocês estão mostrando que dentro da igreja é a mesma coisa do que fora. Uau! E ali ela começou em cima da gente. Daqui um pouco eu olhei com toda a minha arrogância, olhei pra ela e disse assim, tu é desviada? Sério? Ela disse, não, eu sou cristã. E aí eu disse, é? E ela disse, sim. Eu disse, tá, mas de que igreja que tu é? E ela bem assim, eu sou da Bola de Neve. Nossa, ali me caiu, assim, eu me amoleci. Eu fiquei com tanta vergonha. Eu fiquei com muita vergonha naquela hora. Mas não perdeu a pose? Mas não perdi a pose. E também não pedi perdão, né? Porque eu era mais santa do que ela. Eu tava de sair ela de calça, né? Imagina, essa questão. Não podia. Capaz, nunca. Aí eu peguei e comecei a conversar com ela daí, né? Só que daí eu troquei de assunto, porque eu fiquei com muita vergonha. Também não queria pedir perdão. E descemos do ônibus. E eu falei pras irmãs, eu disse assim, a gente precisa mudar. Eu disse, a gente precisa mudar. Porque a gente não tá certa. Olha só que vergonha, a menina chamando a nossa atenção. Aí uma delas disse assim, para, irmã, isso aí é Satanás se levantando contra a tua vida. E eu disse assim, não, não é. E a religiosidade traz isso, né, cara? Muito. Eu disse, não é Satanás. Isso daí é eu que preciso mudar. E ali me caiu uma ficha. E eu comecei a orar. Daí eu comecei a dizer assim, Senhor, o que tem de errado em mim me mostra. Me mostra onde eu preciso mudar. E daí Deus começou a abrir um leque, assim, dentro da minha cabeça. E nessa época a gente tem um irmão, que é o Bolívar. Ele sempre foi de falar muito da palavra. Ele sempre, assim, muito da palavra. E aí ele traz estudos disso, da ciência, junto com e ele vinha e trazia, assim, para nós. E aí eu via que eu realmente estava errada através de quando ele trazia aquilo. Mas mesmo assim eu não conseguia, às vezes, aceitar o que ele falava. Eu dizia assim, não pode ser isso. Porque eu achava a liberdade demais.
Sabe? Eu disse, não pode. E tinha vezes que eu fiquei quase louca. Teve madrugadas que eu chorava, que eu disse, eu não quero mais saber. Eu falava, eu não quero mais saber. Eu vou ficar louca, porque eu não tô conseguindo digerir tudo isso. E aí eu lembro que eu comecei a trabalhar como manicure. E quando eu comecei a trabalhar como manicure, meu pastor me chamou. Ele disse assim, Cris, tá tendo um falatório dentro da igreja. E eu disse, por quê? E ele, porque as irmãs descobriram que tu tá trabalhando como manicure e elas falaram que tu vai vender vaidade e vai desviar as crianças. Jesus. Aí ele disse pra mim assim, eu vou te dar um mês pra te pensar. Se tu quer continuar como manicure ou se tu quer permanecer cuidando das crianças. Daí eu disse pra ele, não. Eu não quero, eu não preciso pensar. Eu sei o que eu quero. Eu quero continuar com a minha profissão. Porque Deus me ensinou a fazer unha em um dia. Em um dia Deus me ensinou, para quem não sabia fazer. Então, eu vou permanecer com a minha profissão. E aí ele disse assim, então, o que tu vai fazer? Tu vai ficar no banco? Eu disse, não, eu vou trocar de ministério, eu vou para outro ministério que me aceite do jeito que eu sou. Porque eu não tenho nada de errado. Eu não pintava as minhas unhas, eu não tinha a vaidade, né? Eu disse, eu só trabalho, isso é um trabalho, é uma fonte de renda que Deus me deu e eu não vou parar. E aí eu fui para a Assembleia. Aí eu fiquei 2 anos na Assembleia. E aí, na Assembleia, eu recebi algumas feridas de pessoas que eu tinha muita honra. Mas e o marido? O marido acompanhou? Não. Aí o Neumar ficou... Ele saiu da igreja, ele se revoltou com algumas situações e ele não quis mais saber de igreja. Ele ficou 8 anos parado. Ah, era 880. Ele ficou 8 anos parado. Ele não queria saber. 8 anos parado? 8 anos. Ele... Misericórdia, varão. Pensa que eu levava ele pra igreja, ele achava defeito em tudo quanto era pastor. Ninguém pra ele era bom. Ele tava muito revoltado. Muito revoltado. Eu já tive essa fase também. Meu Deus, eu lembro que teve uma vez, aí logo eu fui pra Assembleia, eu tentava levar ele comigo nos cultos da Assembleia. E eu lembro que teve um culto que era homenagem do pastor. E não foi pregado aquele dia. Só homenagear o Foi pastor. só homenagear. E ele pegava e dizia assim, ó, glória ao pastor! Eu dizia, glória ao pastor. Porque Jesus aqui não tá sendo errado. Ele falava... E eu louca de vergonha. E eu dizia, meu Deus. Eu dizia assim, amor, por favor, amor. E ele, ué, tô falando alguma mentira? Ele dizia, tô falando alguma mentira? Porque naquela época... Ele não tava. Porque naquela época, o que aconteceu? Quando ele saiu da igreja, ele começou a estudar muita palavra com esse nosso amigo. Então, ele começou a receber muita coisa. E aí, ele via que muita coisa era baseada na Bíblia, então ele começou. Então, tudo ele analisava. Tipo, se uma pessoa saísse fora daquilo que estava na Bíblia, ele já disse, ó, heresia. E ele foi, assim. E ele não ia pra igreja nenhuma. Eu lembro que eu fiquei, daí 2 anos eu fiquei lá, e depois a gente veio embora aqui pra Balneário. E aí, o lugar onde eu mais tinha preconceito, Deus fez eu ficar 60 dias congregando. Onde? Na Bola de Neve. Pô, mas a gente acha que é uma instituição que, tipo... Que é a livre, né? E não é, cara. Não é. A paulada corre floxo lá. Não é. Eu lembro que quando eu vim pra cá, eu não conseguia me encaixar em igreja nenhuma e eu não conhecia Camboriú, eu só conhecia essa parte de Balneário. E a sorveteria era mais perto dali da Bola de Neve do que das outras igrejas. Eu lembro que eu comecei a orar. Era mais pro lado da Barra Norte, então. Isso, eu comecei a orar, disse assim, Deus, me diz um lugar onde eu posso congregar. E aí eu tive um sonho, que a minha cunhada, a irmã do meu esposo, dizia pra mim assim, ó, Cris, tem uma cadeira separada pra ti do lado direito, que lá na igreja, na Bola de Neve, tem a igreja e em cima tem os mezaninos na lateral, né? E ela dizia, lá em cima do mezanino tem uma cadeira com o número 60. E tu vai te sentar lá, porque é uma cadeira que já tá reservada pra ti. E no sonho eu me sentava naquela cadeira. E eu fiquei exatamente 60 dias na Bola de Neve. Eu só fui me recordar do sonho depois que fechou os 60 dias que eu saí de lá. E eu lembro que eu fui para lá, eu fui muito bem recebida. É uma igreja que ela tem, sim, princípios. Tem, sim. Para quem congrega, tem princípios. Eles não exigem de quem é visitante. Mas quem
Quem resolve lá, fazer parte, eles puxam. O namoro é oração, não tem essa coisa de todo... Não, é tudo muito certinho. E fora... E assim, eu vou te dizer, eu tive a oportunidade de conversar com o pastor Natanael e com a esposa dele. O pastor Natanael foi umas 2 vezes na sorveteria quando a gente tinha. E ele é uma pessoa, assim, ó, extremamente humilde. Meu Deus, assim, eu sentava no culto e eu agradecia a Deus pelos pastores que eu tinha. Eu dizia assim, obrigada, Senhor, por ter me colocado num lugar onde eu sinto o prazer de ouvir os meus pastores. E eu fiquei 60 dias lá. E aí eu disse assim, eu sei por que Deus me colocou. Porque eu tinha que perder o meu preconceito que eu tinha. Eu tinha que perder aquilo. E foi muito incrível. E já abri a visão também, né, Cristiane? Meu Deus, foi muito incrível. E daí abre um leque, né? Porque, tipo assim, mesmo eu ter passado também por um monte de coisa, né? A primeira igreja que eu congreguei foi uma batista. Só que era batista daquele jeito, né? E aí, tipo, falava em bola de neve e meu Deus, é só os loucos, lá pode tudo, aquela coisa toda. E aí eu pensei, cara, eu sou um ex-louco também. Então, eu pelo menos vou lá ter que ver como é que é o negócio pra ver. Só que o negócio é impactante pra quem vai com essa visão. Porque quem vai com essa visão, quando chega lá, apanha. Muito. Apanha na palavra, e é palavra, gente. É palavra, sim. É confrontadora, falar de pecado, cara, é um lugar muito bacana. Muito bacana. Muito. E assim, as minhas filhas, a minha mais velha principalmente, ela adora ir lá. Ela gosta muito. Eu lembro que daí depois que eu saí da bola de neve, eu vivia a hipergraça. Que eu digo, minha caminhada com Jesus. A minha hipergraça. Eu queria estar em todos os botequinhos da beira da Praia da Atlântica. Que Jesus me amava igual. Não que seja pecado. Amém. Mas, para algumas pessoas, Deus vai pedir para que não faça parte daquele ambiente. Porque eu não sabia lidar com aquele ambiente. Eu não tinha diferença. Eu era igual tudo que estava ali. Tipo. E aí eu lembro que Deus, quando a gente conheceu a casa do pai, a gente estava vivendo uma situação bem difícil com a minha filha mais velha, de 14 anos. Ela estava com síndrome de pânico. E a gente não sabia. E ela estava tendo crise de identidade também. E a gente não sabia. E ali, quando a gente foi... Por isso que eu digo, hoje a gente vive o equilíbrio. Porque hoje a gente tem aprendido muito. Não que se anulou tudo que a gente viveu, né? Mas hoje o conhecimento chegou de uma forma diferente. Hoje chegou de uma forma totalmente diferente. Eu lembro que quando a gente chegou na casa do pai, a primeira vez que a gente foi no culto, eu fui primeiro. Eu fui no culto de mulheres e eu simplesmente me encontrei ali. Eu disse, essas mulheres são tudo loucas que nem eu me achei no meu lugar. E aí eu convidei meu esposo, ele não queria ir. Ele foi assim, de tanto eu insistir, e ele não gostava de ouvir o pastor Vanderlei. Ele não gostava. E aí, se ele não sabia, agora... Não, ele sabia, ele contou pra ele. O mundo inteiro vai saber disso. E eu lembro que eu levava ele e ele ia pra igreja, assim, de tanto que eu insistia. E aí ele começou a ir, eu orava e disse, Senhor, ativa meu esposo de novo, Senhor. Eu quero meu esposo de volta. Eu falava, eu quero aquele homem que o Senhor me deu, eu quero ele de volta. Não é justo, eu falava, eu caminhar sozinha. Ele que me levou pra dentro da igreja, agora eu tô caminhando sozinha, não é justo. E eu lembro que eu orava, eu pedia e ele ia assim, na força. Aí se trocou os papéis. Quando eu ia na força, por causa dele, depois ele começou a ir na força pra me agradar. Velho. E aí... Foi muito incrível, assim. E eu lembro que eu dei pra ele de presente o 30 Semanas. E quando ele foi no 30 Semanas, ele viu que todo mundo tem problema. E ali ele foi se identificando e foi gostando. E ali ele começou a gostar de ir na igreja também. E começou a gostar daí do pastor Vanderlei. Amém. E hoje, assim, eu vejo o que Deus fez. Mas voltando lá na minha filha, quando a gente chegou a primeira vez que a gente foi em família, na casa do pai... A igreja, ela ainda não tinha sido expandida, né? E a pastora Gi, ela caminhava por dentro da igreja orando. E ela caminhava, e ela caminhava, e ela caminhava. E aí ela disse que ela sentia... Depois ela contou que ela sentia algo dentro dela, que ela já teve a síndrome do pânico. E ela disse que sentia alguém sentindo aquilo.
E ela disse que Deus não mostrava quem era, mas ela caminhava pela igreja, ela dizia assim, Senhor, quem que está sentindo isso? E ela caminhava e ela orava assim pela volta da igreja. E aí o pastor pregou, depois no final ele convidou quem quisesse receber uma oração lá na frente. E nós fomos, todos nós lá para frente. Quando a minha filha chegou na frente do altar, que ela botou o olho na minha filha, Deus falou para ela, é ela. Uau. É ela. E ali a pastora começou a orar por ela e orar por ela. E daí a pastora orou por ela. Depois que a pastora orou por ela, ela disse assim, ó, eu preciso conversar contigo no final. Só que a pastora não sabia o que a gente tinha passado antes daquele culto. Um dia, às 3 horas da manhã, minha filha acordou, desesperada, no nosso quarto. E começou, mãe, eu ia me machucar, mãe, eu ia me machucar, mãe, eu ia me machucar. E a gente pegou ela, meu esposo pegou ela no colo e disse pra ela, calma, Isadora, calma, o que que foi? E ela, eu ia me cortar. E aí eu me levantei para ver o que ela tinha feito. Quando eu cheguei lá no banheiro dela, tinha só cabelo, assim, espalhado no chão. Ela teve uma crise que ela disse que ela acordou com os cabelos tudo cortado no chão. E aí ela disse que quando se levantou, uma voz disse para ela assim, ó, o que tu vai falar pro teu pai e pra tua mãe? Te corta. Uau. Te corta. Caramba. E ela disse que ela olhou assim pra tesoura e olhou pro pulso e ela disse que ela ia se cortar. E ela disse que ouviu uma outra voz que disse pra ela, corre e pede ajuda. Nossa. Foi quando ela correu pra dentro do nosso quarto e pediu ajuda. E ali eu entendi o que estava acontecendo. Eu entrava dentro do quarto das meninas, na época o Pet ainda não estava junto com nós de novo, eu sentia um espírito de morte dentro daquele quarto. Era muito pesado o espírito que eu sentia lá dentro. Eu tinha medo de dormir dentro daquele quarto. E eu dizia, Deus, alguém se suicidou? Perguntava, aconteceu alguma coisa dentro desse quarto? O que que é? Era o que estava rondando ela e a gente não sabia. Eu digo assim, ó, Deus me pediu algo ano passado. Ele mandou eu pegar todas as minhas coisas e entrar para dentro de casa e cuidar das minhas filhas. Porque eu perdi as minhas filhas por um tempo. Uau. Por causa da cultura de hoje. Hoje a cultura é a mulher é forte, a mulher é quem manda, a mulher é quem toma conta, a mulher ela não é o sacerdote da casa. E eu demorei para entender isso. E eu tive que ver a minha filha passando por isso para mim poder entender o meu lugar de volta. Eu lembro que quando isso aconteceu, eu estava praticamente o homem da casa. Eu já não honrava mais o meu esposo da forma que eu deveria de honrar. Eu era o homem, eu achava assim, eu trabalho, eu tô ajudando e eu não boto a mão em nada. Eu não botava a mão em nada mais dentro de casa. Tudo era meu esposo. Tudo era. E eu não conversava com a minha filha. E ela dizia pra mim assim, mãe, eu não tô bem. Mas isso era no tempo o quê? Da hipergraça? Da hipergraça. Mas ainda pegou um tempo ainda que a gente começou a receber o entendimento, né? Entendi. E ela dizia assim, mãe... Daí as escamas começaram a cair. Exato. Ela dizia assim, mãe, eu não tô bem. E eu dizia, Isadora, isso é frescura de adolescente. Aí a gente não tem tempo para isso. Eu não sentava com a minha filha, eu não conversava com ela. Eu tive que chegar a esse ponto para entender o que ela precisava. E aí eu lembro que quando a gente chegou e a gente foi realmente para buscar ajuda, sabe? A gente chegou na igreja realmente para buscar a ajuda de Deus, para que Deus fizesse algo por ela. E ali Deus começou a tratar eu, o meu esposo, começou a tratar ela. E Deus começou a tratar a nossa casa. E Deus foi tratando a nossa casa. E quando Deus começou a tratar a nossa casa, que aí a minha filha já estava bem, eu e meu esposo, a gente fazia assim, ó. Quando eu trabalhava, a gente tinha combinado. Quando eu trabalhava, ele ficava em casa. Quando eu chegava, ele saía. Porque ela dizia pra mim assim, mãe, eu tenho vontade de me jogar daqui do quarto andar. Que idade isso? Com 13, ela tá com 14, de 13 para 14 anos. 14 anos. Recente, então. Recente. Ela dizia, mãe, eu tenho vontade de me jogar do quarto andar. E eu morria de medo. Eu chegava no salão que eu trabalhava e eu só chorava. Eu disse assim, gurias, a minha filha quer se matar? E eu tenho medo de deixar ela sozinha? E as gurias, não, tia, calma. E a gente fazia assim, a gente ia revezando. Ficava em casa, depois o outro saía. A gente não deixava mais ela sozinha. Hoje, ela é uma bênção do Senhor. Glória a Deus. Ela leva a palavra na célula. Ela já levou a palavra nos juniores. Realmente, Deus fez uma libertação e transformação nela. Ela teve a crise dela de identidade. Ela começou a gostar de uma menina. E ela disse assim, mãe, eu não quero. E aí a gente começou a orar. E ali ela foi se achando de volta em Deus. Ela foi voltando para a essência dela. Mas a gente passou... Assim, ó, os filhos, a gente tem que ter um olhar diferente. A gente precisa desse olhar com eles. Principalmente, eu digo assim, ó, para os pais hoje.
Se você tem um adolescente dentro de casa de 12, 13, 14 anos, que é a fase que eles estão se descobrindo, dê atenção. Acolhe, busca, porque eles passam e eles não sabem falar. Eles não sabem expressar. Eu tenho uma cultura com a minha filha. Hoje faz até uns meses que a gente não está conseguindo fazer, mas pelo menos uma vez por mês a gente sai sozinha para ela se desabafar. Uau. A gente vai, senta num café e ali ela se abre para mim. Ela fala, ela conta. Hoje eu sento, eu escuto ela. Às vezes a gente fica sozinha na sala e eu vou perguntando para ela as coisas e ela vai falando, ela vai desabafando. Isso precisa. A gente precisa entender. Nós, mulheres de hoje, desse século, precisa entender que a força vem de Deus e não do nosso braço. Bem. Que quando a gente bota a força no nosso braço, a gente perde a nossa casa. Eu quase perdi a minha casa, achando que eu era uma mulher forte. Uau. E aí, quando eu fui para dentro de casa, que Deus mandou recolher as minhas coisas e ir para dentro de casa e devolver a honra do meu marido, eu lembro que uma vez eu estava na janela e eu disse assim, eu não gosto de ficar dentro de casa. Por que o Senhor fez eu entrar para dentro de casa? Deus disse bem assim para mim, larga essa cultura do inferno. Isso é uma cultura do inferno, que a mulher é a provedora, é o homem que provê, é o homem que cuida, a mulher ela é a ajudadora. É diferente. E ali eu comecei a entender. Daí eu fiquei de julho a novembro dentro de casa, cuidando das minhas filhas e atendendo as minhas clientes em casa. E o que Deus tem feito na nossa vida hoje, eu digo assim, a gente está vivendo... Tu tá contando a história da minha esposa aí. Oi, que glória! Porque a Kelly também tinha esse problema. Mas não que ela queria tomar a função de sacerdote e coisa. É porque ela sempre trabalhou, entendeu? Ela sempre gostou de trabalhar. Então foram vindo os filhos, né? E primeiro veio o Otávio, beleza. Daí demorou, teve um período grande até a Nara vir, né? De 8 anos. E aí nesse período ela trabalhou, aquela coisa toda, né? Como qualquer mulher faz, sim, né? Não é uma coisa que também que... Mas quando veio a Nara, aí a gente já tava aqui, né? E aí eu sempre disse, cara, deixa que eu me viro, porque assim, aqui querendo ou não, é um lugar que vem de um de cada canto, sabe, mano? É diferente tu tá numa cidade que é um lugar teu, que tu sabe, tu conhece, enfim. E aí eu tinha muito medo, e tenho até hoje, né? De repente de alguém machucar meu filho, coisa parecida. É um medo de pai. Tá certo. Mas é um medo de pai. Mas enfim. E aí eu falei pra ela, amor, fica em casa e deixa que eu me viro, deixa que eu corro atrás. E ela aceitou, mas, né, naquela esperando a Nara crescer para poder voltar. Quando ela tava quase voltando pro ritmo de trabalho, veio o Benjamin. Aí ela foi obrigada a entender o que tu entendeu. Que daí ela começou a buscar em Deus, né? E aí o buscar em Deus fez o quê? Ela entender que o tempo era dela ficar em casa mesmo, cuidar dos filhos, né? Hoje ela tem esse entendimento, hoje ela ajuda muitas mulheres nesse sentido, né? Porque parece que o que passa, Cristiane, que quando uma mulher fica em casa, ela é uma derrotada. Verdade. É uma fracassada. Essa é a palavra, né? Isso é verdade. Que tu não... E o diabo fica soprando, eu acho que isso aí nos ouvidos todo dia. E é mesmo. E assim, as mulheres que viveu isso e entendeu hoje, que é o caso meu e da tua esposa, e até de outras mulheres, porque teve um tempo que Deus pediu para muitas mulheres entrar para dentro de casa. Muitas. Porque é exatamente isso. Mas quem ficava dentro de casa era minha avó. E a minha avó nunca teve nada. Porque agora eu tenho oportunidade, não, mas a gente tem o tempo e a estação de cada coisa. A gente precisa entender que se a gente montou uma família, o nosso primeiro ministério é a nossa casa. É isso aí. É o cuidado. E não só uma coisa só de falar, né? Mas de praticar também. Exato, né? Exato. E assim, a gente peca. A gente tem vezes que às vezes chega cansada em casa. Tem, claro. Mas hoje eu me policio. Hoje eu me policio bastante. Eu tenho a minha menorzinha de 9 anos, que ela gosta de muita atenção. E ela pede assim, mãe, vamos brincar. E antes eu prometia e não fazia. Hoje eu falo assim, não, se der tempo a gente faz. E aí eu tento me esforçar para poder fazer, porque ela sente falta. Eu disse, eu não vou perder ela de vista como eu perdi a outra. Porque depois para te buscar é mais demorado. Cris, me diz uma coisa, tu que é bastante envolvida, né, com o Ministério Infantil, né? Inclusive meu filho mais velho é apaixonado por ti. Eu amo ele.
E o que tu enxerga hoje de mais fragilidade nessa geração que eu digo em relação a como eles estão crescendo, como é que eles estão tendo esse contato com Cristo, né? Como é que eles estão, qual é a base que eles estão tendo dentro de casa, né? Eu não sei se tu tem relatos ou não, mas porque assim, ó, tem muitos casos que é uma versão dentro de casa e uma versão dentro da igreja, né? E isso, sem a gente perceber, automaticamente reflete nos filhos, né? Muito. E como é que tu tem visto isso nesse tempo, nessa caminhada que tu tem lidado com as crianças? Interessante essa pergunta, porque eu ainda essa semana conversei com as meninas sobre isso. A gente observa a criança e o comportamento dela, a gente sabe como é que é dentro de casa. Uau. É muito incrível. A criança, ela é exatamente aquilo que é dentro de casa. Aí teve uma vez uma irmã que disse assim pra mim, mas o meu filho eu ensinei e hoje ele não faz mais o que eu pratico, mas um dia ele foi o teu espelho, hoje ele escolheu outro espelho, hoje ele é adolescente, hoje o menino não mora mais com ela, ele é diferente da criança que mora junto. Assim, muitas crianças hoje, pra glória de Deus, têm se derramado muito. Muito. Tem muita criança que se derrama. Nós lá na igreja, quando a gente chama eles para orar, eles oram de verdade. Eles se derramam mesmo. Mas tem sim a diferença de ser uma coisa na igreja e a diferença de ser em casa. Tem crianças que eu já observei. Tem crianças que se tu dá uma liberdade de conversa, às vezes ela fala até mal do irmão. Uau. Porque é o que ela escuta em casa. É o que ela escuta em casa. E aí, quando tu vê, assim, Caramba, é forte isso. É muito... Eu sempre dou liberdade para eles conversar comigo. Muita liberdade. Eu sempre deixo eles me contar tudo. E ali eu observo qual é o caminho que eles estão andando. E aí, se eu vejo que está andando por um caminho torto, eu chamo e converso. E é muito engraçado, assim, ó, que... Quanto mais engraçado tu for nesse ministério, quanto mais livre tu for, mais eles se apegam em ti. Mais eles têm liberdade de conversar contigo. Porque tem pais que é rígido demais. E às vezes a criança quer se desabafar. Ela quer contar alguma coisa. E não pode, porque o pai vai xingar, a mãe vai xingar, vai castigar. Então, eles não falam. Então, assim, ó, estar com as crianças é um afago. É um afago pra gente. Mas a gente tem que observar. Porque eles têm muita crise de identidade. Esse é o mal que tem atingido as nossas crianças. A crise de identidade. Porque em todos os lugares fala que tudo é forma de amar. E nós, biblicamente, sabemos que nem tudo é forma de amar. Então, a gente precisa ensinar eles. Mas com amor, com paciência. Porque se tu falar assim, ó, é assim, assim, assim aqui dentro de casa. E se tu não fizer conforme aqui dentro de casa, é rua pra ti. Ele nunca vai contar. Ele nunca vai se desabafar. Ele nunca vai falar. E até mesmo um pai e a mãe, conforme ele for, se é um pai de oração, uma mãe de leitura da palavra, se são pais que têm essa cultura dentro de casa, a criança é igual. A criança é igualzinha. Agora, se é um pai e uma mãe que tem a cultura de ser dentro da igreja santo e fora da igreja uma língua maior do que a Bíblia, pode ter certeza que a criança é igual. A criança é igual, ela tem as mesmas atitudes. As mesmas atitudes. Eu digo, não adianta vir me dizer que tu é assim, assim dentro de casa, se o teu filho não é. Vou contar uma história que para mim foi uma das mais marcantes lá na nossa igreja. Logo que eu comecei a dar ministério para eles lá nos juniores, eu levei uma dinâmica. Que eles tinham que montar uma torre com espaguete, mas eles só tinham 3 fitas para poder segurar aquela torre. E, na verdade, a dinâmica era eles aprender a trabalhar em grupo. E eu separei eles em grupo, em vários grupos. E teve uns que brigavam, tinha uns que se empurravam, tinha uns que dizia que eu vou conseguir, outros dizia que não iam. E ali eu fui observando eles. E o meu papel era dizer para eles que eles não iam conseguir. E aí a Manu, a filha da pastora Gi, eu achei muito incrível aquilo. Eu chegava lá no grupo delas e eu dizia assim, vocês não vão conseguir, vocês não têm capacidade para isso. Porque é o que Satanás fala para nós. Claro. Daqui a um pouco, ela percebeu o que estava acontecendo. Ela se levantou, ela deu um pulo do chão numa autoridade que a nossa pastora tem. E ela disse, aqui não, Satanás. Aqui quem rege é Jesus e nós vamos levantar essa torre.
E ela pegou as meninas e disse assim, meninas, vamos nos concentrar. E elas conseguiram levantar a torre. Uau. Eu disse, meu Deus, Que é top, incrível. cara, olha É só. incrível. Pra te ver a atitude que ela teve. Ela se levantou e se lembrou como se comporta Exato. no momento que o inferno se levanta. Exato. E eu disse assim, tá vendo como os filhos são nossos espelhos? Aham. Eles são os nossos espelhos. Eles são. Se tu é uma pessoa que ensina o teu filho a andar em grupo, se tu é uma pessoa que ensina o teu filho que nós somos os membros da igreja e que a cabeça é Cristo, ele vai saber trabalhar dentro da igreja sem arrumar confusão. Uau. Ele vai saber que quando tiver alguma coisa que pode magoar o coração dele, que ele tem que orar, que ele tem que amar, porque isso é tão difícil para nós. Isso é uma coisa difícil e acontece no meio deles. Acontece isso no meio deles também. E a gente vê, tinha uma menina que ela passava um certo bullying com uma outra menina. E aí eu via que ela é o pai dela e a mãe dela. Eles são pastores da nossa igreja, o pai e a mãe dela. E eu via que ela era o espelho dos pais, porque ela amava a menina que fazia bullying com ela. Ela amava a menina. E ela dizia pra mim, não, eu entendo ela. E eu dizia, tu tem certeza? Eu falava pra ela, tu tem certeza que isso não te... Não, eu entendo ela, não tem problema, não me... Eu disse, meu Deus, isso é incrível. Os filhos são a nossa cópia. Uma maturidade. São a nossa cópia. Uma vez o teu filho contou um testemunho para nós. E ele pegou e falou assim, a gente foi falar, a pregação foi sobre a escola, sobre como ser na escola. E aí eu falei, alguém tem um testemunho para contar? Ele disse, eu tenho, posso contar? E ele chorava contando o testemunho. E ele disse assim, uma vez eu precisava de uma nota e eu fui orar. Olha o testemunho do pai e da mãe, que quando tá com problema vai orar. E ele disse assim, eu fui orar. E vocês nem sabem, eu tirei 8 ou 10, eu não lembro qual era a nota, sei que foi uma nota alta. E eu dizia, uau, e teve crianças que choraram com o testemunho dele. E eu disse, vocês estão vendo, vocês são capazes também. Então vocês saibam que vocês estão fazendo um bom papel de pai e mãe. Porque ele é incrível, de verdade, não é porque eu estou na tua frente. Não, mas ele é um menino de oração. Ele é. Ele é um menino de oração. E por isso que eu digo, os filhos são a nossa cópia. Na realidade, ele foi passando o legado dele porque assim, foi uma escadinha, né? E hoje até o Benjamin, com 1 ano e 4 meses, ele bota as mãozinhas e amém. Porque a gente tem essa cultura, né? De sempre na mesa. E aquele negócio, né? A gente não já pegou esse vínculo muito cedo, né? De joelho no chão. Eu acho isso indispensável, né? A Nara me cobra muito sobre orar de noite. E tem 4 anos. Então, isso é um negócio que, de repente, eu não vou conseguir deixar riquezas, né? Mas se eu conseguir deixar isso no coração deles em relação a levar essa cultura de oração, de meditação da palavra, porque a palavra diz em Josué capítulo 1, diz que Josué, Deus pediu para ele, né, ir tomar a terra e pediu para ele ser forte e corajoso. Mas em nenhum momento ali está escrito que ele era para pegar na espada e derrubar a muralha. Exato. Em nenhum momento. Era para ser forte e corajoso, para meditar na palavra, para buscar ele. Então, assim, ser forte e corajoso, às vezes a gente é muito mais forte e corajoso tendo e buscando uma intimidade com Deus do que propriamente lutando com as próprias mãos, né? Então, se eu conseguir deixar isso pra ele, mano, já tá muito, muito top. Porque eu sei que ele tendo uma intimidade com Deus, ele é rico. Exato. Ele vai ter a maior das riquezas. E que nem você falou, a prosperidade, ela não é só material. Ela é espiritual. Ela é a ausência da necessidade. Exato. Então, cara, e tu sabe que hoje eu trabalhando e um cara foi usado por Deus, né? Eu meditando assim, né? Hoje eu tava meio calado, né? Andando pra cima e pra baixo, meio calado. E eu, com um propósito. E aí eu meditando e ele disse assim... falando dos filhos, né? E eu contei pra eles, cara... Todo dia de noite, quase que todo dia de noite, a gente tem uma cultura lá em casa em que eu pego a metade de uma melancia e sento no chão e se junto os pintinhos na volta pra comer comigo. E quando eu chego, eles já vão perguntando, pai, e a melancia?
pai, não sei o quê. E o pequenininho já vai e senta na beira do sofá pra ficar, né, sentadinho pra esperar eu sentar com a melancia pra gente comer. E o cara falou assim pra mim, disse assim, se você soubesse o quanto tu é feliz. Cara, aquilo me deu um baque. O cara desceu do carro e aí eu fiquei pensando, eu disse, meu Deus, eu sou feliz. Verdade. Eu posso ter os problemas que eu tiver, mas eu sou muito feliz. Porque, primeiro, é que eu tenho os meus filhos perto de mim. E segundo, que esse legado de uma fruta compartilhada com eles, eles vão levar de geração em geração. Eles vão lembrar disso. Eles vão lembrar disso. E eles vão levar para os filhos deles. Os filhos deles vão levar para os netos dele. E um dia vai, de repente, eu já vou estar na glória e um dia eles vão contar, ó, meu vô. Então, acho que isso não tem preço, mano. A gente tem uma cultura lá em casa também que o meu esposo fez. E eu acho incrível. Uma vez por semana ele pega todos nós e lê a palavra e nos ensina a palavra. Uau, no mínimo top. Uma vez por semana. A gente sempre faz isso. É um culto em casa. É um culto em casa. E eu vejo assim que as minhas filhas são muito apegadas com ele. E o Pet também. Só que hoje o Pet é grande. Hoje o Pet tem 25 anos. Mas a minha menor, ela é ele. Eu fico olhando, ela tem um pouquinho de cada um. Ela ora. E às vezes quando tu vai abrir a porta do quarto, até esses dias ele comentou, tu acha que ela tá brincando, ela tá fazendo devocional sozinha. Uau. As crianças são os nossos espelhos. E é bem isso. Às vezes a gente acha... Porque quando a gente vem para Balneário, a gente vem para buscar o financeiro. Claro. Todo mundo vem para Balneário porque Claro. acha que aqui é a porta da oportunidade. E quando chega aqui é tudo ao contrário. É ao contrário, cara. É tudo ao contrário. Deus pega, desmancha, transforma em pó e monta de novo. Não tá 100%. Blu, blu, nossa, a gente passou um bocado aqui, eu e meu esposo. A gente quase perdeu o apartamento, quase perdeu o carro. Assim, a gente tá se erguendo aos poucos. Aos poucos, a gente ainda não chegou. Mas é exatamente isso. A gente vê que a nossa casa tem paz. Isso. Então, isso é a maior riqueza que a gente tem. É a melhor coisa que a gente pode ter. É a melhor coisa que tu pode oferecer para os teus filhos. É um lar de paz. Amém. Que, às vezes... Porque Deus, ele providencia tudo. Claro. E eu tenho vivido isso muito com Deus nesses últimos dias. Hoje eu estava falando pro meu esposo. Eu tenho uma cliente que a gente foi no mercado junto, eu atendi ela por último e ela disse, vamos comigo no mercado antes de ir embora. Eu disse, vamos. Fui com ela no mercado e eu ia pegar uns Nescau pronto para as minhas filhas, né? Eu disse, eu não vou levar hoje. Não vou gastar, não vou levar. E ela, não, mas leva. E eu disse, não, amiga, eu vou levar outro dia. Não, eu quero dar. Ela deu um fardo desse tamanho para as meninas. Ela deu um fardo. E aí, se não fosse o bastante, na hora do caixa, ela me deu um cartão. E ela disse assim, mana, vai lá, faz compra para vocês. Eu disse, não, amiga, tu tá louca? Não, tô falando sério, vai lá e faz a compra. Passa em 3 vezes lá. Ó, tem tanto de limite, vai lá no mercado depois fazer a compra. Daí eu comecei a rir, eu disse assim, amiga, para, tu já tá dando Nescau das meninas, não abusa. Não, eu tô te falando sério. E assim, Deus vai providenciando. E sem ela saber, um dia antes eu orei para Deus encher o celeiro da casa. Amém. Eu disse, Senhor, eu fui orando e eu fui botando a mão e disse, Senhor, enche o celeiro, Senhor. Enche o celeiro. Abençoa, Senhor. Traz as providências. E eu tenho visto isso. Mas eu precisei ser muito esmiuçada. Eu precisei tirar o orgulho da religiosidade. Eu precisei entender que eu não sou nada. Eu precisei chegar nesse lugar para hoje entender que Deus é tudo. E que Deus providencia. Amém. E que aqui é o lugar onde Deus faz a gente realmente ter providência. Cris, quero te agradecer muito. Obrigada. Muito mesmo. Quero dizer que eu e a minha casa, a gente admira muito vocês. Obrigada. Tu principalmente pela alegria que tu tem dentro da igreja, sabe? Tu passa algo diferente, assim. Amém. A presença de Deus realmente tá na vida de vocês, né? O meu filho mais velho convive mais contigo e com a tua filha, a mais velha, se não me engano. Com a Manu, com a do meio. Ele só fala coisas boas, então a gente sabe que há o pedacinho do céu lá. Glória a Deus. Então, mana, o que eu desejo é que cada vez mais isso, porque eu creio, isso é mais certo que 10 e 10 é 20. Que as coisas vão começar a subir de nível. Amém. Né? Deus vai levar vocês a outros níveis, né? Amém. E quando esse dia chegar e tá muito próximo,
por mais que exista guerras, mano, por mais que exista levante de tudo que é lado, jeito e tipo, ele só levanta porque ele tem a certeza que tá muito próximo de chegar muito coisa importante na vida de vocês. Amém. Então, se esse dia já chegou, ou se ainda vai chegar, creia que ele só se levanta para trazer a turbulência, porque o que é de vocês está pronto. Glória a Deus. E isso eu digo em todas as áreas, ministerial, dentro de casa, profissional, o que for, mano. Amém. Uma coisa é certa, toda plantação, ela existe uma colheita, né? E por mais que esse tempo possa ter passado, de repente, tempos difíceis, que nem você falou, nada mais for o que aprendizado. Verdade. Mudança de mente, mudança de coração, mudança de atitude. Com certeza a Cristiane, ela é outra mulher, anos-luz do que era lá atrás. Então, mano, que 2024 seja um ano assim que a gente seja obrigado a fazer outro podcast. Amém. No final do ano, para contar tudo aquilo que Deus fez e ainda vai fazer. Não que ele não tenha feito, pelo contrário. Mas é para edificar a vida e a fé de todo mundo aí. Para mostrar que a fidelidade, ela tem recompensa. Não que seja regra porque a gente é fiel, porque a gente ama. É verdade. Mas ele nos ama ainda mais. E ele nos bonifica por isso. Amém. Deus te abençoe, mano. Amém. Muito obrigado por você ter vindo. Amém. Obrigada, pastor. Amém. Obrigada por esse tempo, por esse momento, a gente poder falar das bênçãos e das vitórias do Senhor. Para mim foi um prazer estar aqui. Glória a Deus. Deus te abençoe, mano. Amém. Gente, obrigado, viu? Obrigado por ter acompanhado. A história da Cris é uma história bem familiar. Uma história que realmente isso acontece em muitos e muitos lares. Foi falado aqui de paternidade, foi falado aqui de criação de filhos, foi falado aqui as calças que a mulher toma do marido, foi falado de tudo, gente. Mas é uma história que acontece na vida de todas as pessoas que conhecem a Cristo e aquelas que também não conhecem. Então, gente, que você possa ser edificado, que você possa ver o seu conceito e entregar o que tiver que entregar para o Senhor, porque o Senhor, ele precisa disso. Ele mostra onde está machucado e depois ele apresenta todo tipo de curativo para ir sarando isso aos poucos, e quando você perceber, já está por completo. Você já é uma pessoa apta para poder passar para as outras pessoas aquilo que você viveu. E automaticamente vai ajudando. O nosso Jesus Cristo, ele é extremamente maravilhoso. Ele simplesmente nos cura para a gente ser agente de cura. Deus abençoe a todos. Maquir Podcast.